Gostei muito do teste. Espero que esses 9 aspectos do Espírito não sejam algo que vocês meramente tentem repetir aqui, mas vocês agora conhecem, sabem onde está a referência. Por favor, entrem nisso e digiram esses aspectos do Espírito e os apliquem à sua vida. Esta noite chegamos à mensagem 8, cujo título é A Maneira de Receber, Experimentar e Desfrutar o Cristo todo-inclusivo como o Espírito todo-inclusivo que dá vida. A totalidade da bênção todo-abrangente do Evangelho pleno de Deus. Que título! Bem, esse título está baseado em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Esta mensagem segue a mensagem anterior, ainda estamos no livro de Gálatas. 3,14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Gênesis 12, sabemos que o Senhor, Deus da glória, apareceu a Abraão. E naquela ocasião, Deus abençoou Abraão. Deus prometeu que todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Com essa bênção, Deus prometeu a ele um descendente e a terra. A sua descendência herdará a terra. Aquilo foi uma promessa grandiosa que envolvia uma bênção com relação a essa boa terra maravilhosa, que é um tipo todo inclusivo de Cristo. Na verdade, tanto a terra quanto a descendência são tipos de Cristo. Esse Cristo mesmo, que é todo inclusivo, é a porção de Deus para nós, é a sua bênção para nós, para herdarmos, para desfrutarmos. Isso é considerado a bênção de Deus para o homem. Na verdade, essa questão da bênção, nosso Deus é um Deus de bênção. Desde o comecinho, quando Deus criou o homem, Ele os abençoou. Ele os abençoou para que se multiplicassem e dominassem a terra. Mesmo que o homem tenha caído, 2000 anos mais tarde, Deus foi a Abraão e o abençoou. Deus veio para chamar esse homem Abraão, porque a raça criada havia fracassado para com ele. Deus agora queria um novo começo. E com Abraão, Deus o abençoou com a descendência e a terra, dizendo-lhe que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. É claro, essa descendência, esse descendente e a terra referem-se a Cristo. E esse Cristo temos de perceber que, como o último Adão em sua ressurreição, tornou-se o Espírito que dá vida. Esse Cristo que tipifica a boa terra toda inclusiva é o Espírito que dá vida. Então, na prática, podemos dizer que essa boa terra é o Cristo todo inclusivo, mas, na verdade, na aplicação, em nossa participação, Ele é o Cristo, o Espírito todo inclusivo que dá vida. Paulo, de maneira maravilhosa, no capítulo 3, ao falar dessa bênção
que Deus deu a Abraão, ele explicou isso como o Espírito prometido. O Espírito prometido é o próprio cumprimento daquela bênção dada por Deus a Abraão, tanto a terra quanto a descendência. No livro de Gálatas, nos primeiros dois capítulos, vemos a revelação de Cristo. O Cristo revelado em nós, o Cristo que agora vive em nós. No capítulo 3, de repente, Paulo diz: não recebestes o Espírito? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé? De repente ele muda da revelação a respeito de Cristo para a revelação sobre o Espírito. O próprio Cristo, com o qual fomos crucificados, mencionados em Gálatas 2:20, aquele que vive em nós, é o próprio Espírito que recebemos. Na verdade, do capítulo 3 em diante até o final, muitas vezes Paulo começa a enfatizar a importância do Espírito. O Espírito é a própria bênção que Deus deu a Abraão para o cumprimento do descendente e da terra. Essa bênção é toda inclusiva. Essa bênção é do Evangelho pleno de Deus. Esta mensagem especificamente toca a maneira para recebermos, experimentarmos e desfrutarmos esse Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo que dá vida, que é a totalidade da bênção todo abrangente do Evangelho pleno de Deus. Chegamos agora ao primeiro ponto, que diz: Gálatas revela que o plano de Deus, segundo o seu bom prazer, é trabalhar o próprio Cristo em nós. Amém? Acho que ouvimos uma mensagem muito maravilhosa, a última mensagem, a mensagem anterior, mostrando-nos que o bom prazer de Deus, a sua intenção, é trabalhar Cristo em nós. O livro de Gálatas, sendo o primeiro livro de uma série de 4 epístolas consideradas o coração da revelação divina, certo? Temos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Esse é o coração da revelação divina. E o livro de Gálatas enfatiza Cristo. Cristo é versus religião. E a lei e a tradição, Cristo, que é o centro, a centralidade da economia de Deus. Ele se contrapõe a todas as outras coisas, a religião, tradição e assim por diante. Deus quer trabalhar esse Cristo em nós, para que esse Cristo seja tudo para nós. Então aqui a segunda parte desse ponto diz que a coisa mais maligna, de acordo com Gálatas, é distrair as pessoas de Cristo. Portanto, encontramos no livro de Gálatas os judaizantes, os guardadores da lei. Alguns eram salvos, mas foram distraídos pela religião, pelo guardar a lei. Foram distraídos de Cristo. Então, Paulo escreveu essa epístola para trazer esses crentes distraídos de volta para Cristo, de volta para o centro. Santos, a coisa mais maligna, de acordo com Gálatas, é distrair as pessoas de Cristo.
Satanás, o sutil, gosta de usar qualquer coisa, não apenas as coisas más, as coisas mundanas, as coisas pecaminosas, mas até mesmo as coisas boas, as coisas espirituais, para substituir Cristo em nós. Precisamos do livro de Gálatas, precisamos ver a obra central de Deus de trabalhar esse Cristo em nós subjetivamente, interiormente. É por isso que em Gálatas 1:4 o apóstolo Paulo usou o termo presente era maligna. Essa era não se refere tanto ao mundo secular, mas especificamente refere-se à era religiosa. A própria era em que todas essas pessoas religiosas vivem, guardando a lei, praticando o judaísmo. Aquela era é uma era maligna, porque nos distrai de Cristo. E espero que por esse falar, e até mesmo neste treinamento, o Senhor repetidamente nos leve de volta para Ele mesmo, continuamente. O tema geral deste treinamento é experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Não apenas desfrutar bons ensinamentos, verdades maravilhosas. Queremos experimentar, desfrutar e expressar Cristo. É para Cristo que estamos aqui. Cristo é o foco da economia de Deus. Que o Senhor nos livre, nos liberte de todas as coisas que distraem e que Deus considera como malignas. Algarismo Romano 2, Gálatas apresenta o Cristo que é o descendente triplo na humanidade, para Deus se dispensar aos crentes de Cristo para o cumprimento da sua economia. É claro, aprendemos no capítulo 3, versículo 14 e 16, que Cristo foi revelado como o descendente de Abraão. Mas se você ver toda a Bíblia, Cristo é revelado como uma semente, uma descendência tripla. Ele é revelado como descendente da mulher, é revelado como descendente de Abraão e revelado como descendente de Davi. Esse descendente triplo toca a própria essência de toda a revelação divina. Na verdade, toda a Bíblia depende disso. Depende desse descendente triplo. Cristo é o descendente da mulher. Isso foi em Gênesis capítulo 3. Cristo é o descendente de Abraão. Isso foi prometido a Abraão em Gênesis 12. E ele também era o descendente de Davi. Aprendemos isso no capítulo 1, com base em Romanos 1, o descendente de Davi. Esses três descendentes, basicamente, compreendem toda a revelação divina. Cristo foi chamado de descendente apenas de 3 pessoas na Bíblia. Da mulher, de Abraão e de Davi. É isso aí. Ele não foi chamado descendente de mais ninguém. E se você for olhar a genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, você vê ali a genealogia de Jesus Cristo, o quê? Filho de quem? Filho de quem? Não, filho de Davi. Filho não de Abraão, de Davi. Primeiro foi de Davi, filho de Davi, e então filho de Abraão.
E então, depois, no final da genealogia, ele foi gerado de Maria. Jesus, ele não nasceu de José. Embora José fosse casado com Maria, ele nasceu de Maria. Esse foi o cumprimento do que estava em Gênesis 3,15. Então, naquela genealogia de Cristo, vemos esse descendente triplo sendo mencionado. Para apreciar a importância do descendente triplo, quero mostrar que, na eternidade passada, nosso Deus triuno teve um conselho, onde eles tomaram uma decisão, um conselho, que se tornou a sua economia. E essa economia tornou-se uma intenção triplamente positiva. Vocês têm de ouvir isso porque essa é a primeira pergunta nas suas questões de estudo. Quais são as 3 intenções positivas da economia de Deus? A primeira intenção eu vou ler devagar para vocês escreverem, ter o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, para que o homem seja um com ele e ele possa expressar-se na humanidade. Isso tem base em Gênesis 1:26, parte A. Vou ler mais uma vez. Ter o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, para que o homem seja um com ele e possa expressá-lo na humanidade. Deus pretende tornar o homem. Ele quis criar o homem de uma maneira muito especial, não para fazer uma coisa bonita, fazer algo bonito de se ver, mas ele quis fazer o homem à sua própria imagem. Ele fez o homem à sua própria imagem, segundo a sua semelhança. Deus quer ter uma expressão neste universo através da humanidade. Esse Deus invisível deseja ter uma expressão visível. E o meio que ele escolheu para sua expressão é o homem. O homem foi criado de maneira muito especial. Ele foi criado à imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus, com o propósito único de expressar Deus. Ouvimos ontem, na mensagem do irmão Ricky, que quando Jesus veio, ele expressou Deus. Ninguém jamais sabia como era Deus. Somente o Filho unigênito de Deus, que estava no seio do Pai, o expressou. Jesus expressou Deus, mesmo ao tocar o leproso, curando a doença, os doentes, expressando que é o amor de Deus. Os judeus adoravam esse Deus nos céus, durante séculos, durante eras, mas nunca de fato sabiam como esse Deus era, até que Jesus veio. Jesus, como homem, veio para expressar Deus. E é claro, após sua morte e ressurreição, ele tornou-se Espírito que dá vida para ser recebido por todos os seus crentes, a fim de nos tornarmos a sua ampliação, a sua multiplicação, o seu aumento, também para expressar Deus. E esse é o desejo de Deus. A primeira intenção positiva da sua economia. A segunda intenção é dar ao homem o seu domínio sobre a terra, para que o homem o represente em sua administração.
E isso é baseado em Gênesis 1, 26, parte B, e versículo 28, parte B. Vou ler novamente. Dar ao homem seu domínio sobre a terra, para que o homem o represente em sua administração. Deus deseja não apenas que ele seja ser expressado pelo homem, mas também ter uma representação do seu domínio, da sua autoridade. Ele deu ao homem a incumbência de subjugar a terra, de governar sobre todas as criaturas. Os peixes no mar, as aves nos ares, todo o gado, especialmente os seres que rastejam, e deu autoridade para governar sobre essas coisas. Isso é com o propósito de que a administração de Deus seja representada. Quando Jesus estava na terra, por um lado, ele expressava Deus e em todos os seus atributos. Por outro lado, ele também representava Deus com sua autoridade. Quando ele e os discípulos viajavam num barco atravessando o lago, vieram as ondas de uma tempestade. Jesus ordenou: aquietai-vos, acalmai. Eis aqui uma pessoa que representava a autoridade de Deus. Satanás, ele está agindo selvagemmente na terra hoje. Deus precisa de um homem com a sua autoridade para lidar com o seu inimigo Satanás, para subjugá-lo, para derrotá-lo. Quando Cristo veio, ele veio para que o homem esmagasse Satanás, derrotasse Satanás. A terceira intenção positiva é ser recebido pelo homem como a vida do homem para a constituição interior do homem, a fim de que o homem torne-se o complemento do Deus triuno. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9 e 22 a 24. Ou seja, ser recebido pelo homem como a vida do homem para a constituição interior do homem, a fim de que o homem torne-se o complemento do Deus triuno. Após Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, e ter dado autoridade e domínio ao homem, ele levou esse homem ao jardim, onde havia muitas árvores, para que o homem comesse, incluindo a árvore da vida. A árvore da vida é um símbolo de Deus como vida, para ser recebido pelo homem como alimento. Deus deseja que o homem o receba como vida no seu interior, para que o homem seja constituído, que o homem não apenas tenha a imagem e semelhança de Deus, mas também interiormente sua própria constituição seja cheia da vida de Deus, do elemento de Deus, para que ele seja igual a Deus de todas as maneiras, para que o homem torne-se o complemento de Deus. Deus não apenas quer ser expressado, representado, Deus quer ser satisfeito com um complemento. Por isso, depois que Adão foi criado, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma ajudadora, uma auxiliadora, ele precisa de um complemento que o complete. Na verdade, Adão era uma figura do próprio Deus. Deus não quer estar só. Deus quer ser completado, ter um complemento. Mais tarde, em Isaías, acho que é capítulo 54,
nos é dito que o nosso Criador é o nosso marido. Deus deseja ser não apenas o Criador do homem, Ele quer ser o nosso marido. Nós devemos ser sua esposa. Então, essas três intenções positivas de Deus em sua economia abrangem, estabelece a direção para toda a Bíblia. E a revelação dessa descendente triplo está intimamente relacionado com o cumprimento dessas três intenções positivas, ok? Bom, com isso, vamos prosseguir para o ponto, a letra A. Cristo, como descendente da mulher, refere-se ao Cristo encarnado, o Deus completo, tornando-se um homem perfeito, por dispensar a si mesmo a humanidade, a fim de destruir Satanás e salvar os crentes em Cristo do pecado e da morte. Nós sabemos a história em Gênesis 3, quando Eva caiu sob a sedução de Satanás, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus veio e fez essa promessa e essa bênção prometida ao homem caído. Isso está em Gênesis 3,15, onde Adão e Eva estavam envergonhados por não terem obedecido à palavra de Deus. Eles caíram sob a sedução de Satanás, e agora Deus veio e lhes disse, em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Esse ti é a serpente que seduziu o homem criado. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma promessa grandiosa, porque, segundo o entendimento de Adão e Eva, o destino deles era morrer, certo? Eles comeram o fruto errado, então eles iriam morrer. Mas ao ouvir essa palavra, eles pensaram, não vamos morrer, vamos ter uma descendência. E o descendente prometido por Deus irá esmagar a cabeça da serpente. E a serpente ferirá o calcanhar dele. Essa foi uma promessa grandiosa. E consideramos isso como o primeiro evangelho que Deus pregou ao homem. Sim, você pecou. Você está perdido. Mas eis aqui o evangelho. Há um descendente. Esse descendente esmagará a cabeça da serpente. E será ferido pela serpente naquele dia. Agora Deus veio para dizer a Eva, não fique desencorajada. Não desanime. O teu descendente esmagará a cabeça dela. Essa promessa não foi cumprida, só foi cumprida 4.000 anos depois. 4.000 anos depois, quando Cristo veio. Mas antes disso, 700 anos aproximadamente antes de Cristo vir, Isaías, sob a inspiração do Espírito, profetizou no capítulo 7, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará um filho, conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Vocês não amam a Bíblia? Deus prometeu 4.000 anos antes de Cristo vir. 3.300 anos depois, veio uma profecia sendo falada para confirmar, para profetizar aquilo que Deus havia prometido 3.300 anos antes. E 7 anos depois, a promessa foi cumprida. Cristo nasceu de uma mulher.
Ele era o descendente da mulher. Esse descendente da mulher, por que ele era especial? Santos, isso é Deus tornando-se homem. Deus encarnado, a divindade foi introduzida na humanidade. Como o irmão Lee disse, essa questão da encarnação de Deus é maior do que a criação de Deus. Deus criou o céu e a terra e todas as coisas maravilhosas, mas Deus ainda era Deus e as coisas ainda eram coisas, e o homem ainda era homem. Mas 2000 anos atrás, Deus veio e entrou na humanidade para ser um homem. A divindade entrou na humanidade. Isso é algo grandioso. Esse é o maior milagre do universo. O descendente da mulher introduziu Deus no homem, trouxe a divindade para dentro da humanidade. Através do descendente, Cristo como Deus tornou-se homem e Cristo estava ligado ao homem e Cristo como homem também estava ligado a Deus. Ele é a mescla, a mistura de Deus com o homem. Esse tal foi o primeiro homem-Deus. E depois de viver 33 anos e meio na terra, ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, ele o quê? Ele julgou o pecado, ele retirou o pecado, tirou o pecado, lidou com Satanás, destruiu Satanás e acabou com o velho homem. Aleluia! Todas as coisas negativas foram tratadas por ele, por meio por esse descendente da mulher na cruz. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para anular a morte, ele veio para tirar o pecado, ele veio para acabar com o velho homem. Ele cuidou de todos esses problemas negativos para que a intenção positiva de Deus fosse cumprida. Para que Deus tivesse um homem na terra que pode expressá-lo na humanidade. Esse é o descendente da mulher. Especialmente muitos dos jovens cantaram esse hino no nosso hinário. O hino 84 é um hino que foi escrito por Charles Wesley. A última estrofe eu desfruto muito. Ele fala: vem, desejado das nações, vem. Ó desejo das nações, teu humilde lar nos faz, descendente da mulher, calca em nós a Satanás, nos despoja de Adão, para a tua imagem pôr. Último Adão do céu, nos restaura em teu amor. Um hino maravilhoso. Na música que tem sido tocada, eu acho que ele é maravilhoso com a música atual. No original não é tão bonito, mas as palavras, a letra é maravilhosa. Então, esse é o descendente da mulher. Cristo como descendente da mulher refere-se ao Cristo encarnado, o Deus completo, tornando-se um homem perfeito, por dispensar a si mesmo a humanidade, a fim de destruir Satanás e salvar os crentes em Cristo do pecado e da morte. Ok? Letra B. Cristo como descendente de Abraão é para a bênção de todas as famílias da terra. O descendente único de Abraão, como o último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida, que é a bênção de Abraão, a realidade da boa terra,
para dispensar de si mesmo aos crentes em Cristo, a fim de torná-los a descendência coletiva de Abraão. Eu vou voltar um passo, ainda com relação ao descendente da mulher. Cristo, após a sua morte e ressurreição, se reproduziu nos muitos crentes. E em Apocalipse capítulo 12, também há outra mulher. Há uma mulher ali. E há um filho varão produzido por essa mulher que expulsará, que jogará Satanás na terra. Esse filho varão, como os vencedores coletivos, o vencedor coletivo do povo de Deus, como a descendência coletiva da mulher, lançará Satanás à terra. Como aquele primeiro homem Deus fez na cruz, ele destruiu Satanás. Agora, como sua ampliação, a descendência coletiva, nós vamos lançar Satanás dos céus para a terra, para sofrer o seu juízo final. E nós, como a descendência de Abraão, isso é para a bênção de todas as famílias na terra. Sabemos que com Abraão, Abraão foi o primeiro da raça chamada. Antes de ser chamado por Deus, Abraão também era um adorador de ídolos, assim como as demais pessoas caídas. Mas um dia o Deus da glória veio e manifestou-se a ele. E deu-lhe essa promessa da terra e do descendente, dizendo-lhe que as nações, as famílias da terra, seriam benditas nele, seriam abençoadas nele. Esse descendente e a terra tipificam Cristo, que é o último Adão, tornando-se o Espírito que dá vida. Ele é a bênção. Ele é a bênção, não apenas para nós, povo de Deus, mas para todas as nações na terra. Todos serão abençoados por ele. Essa bênção, irmãos e irmãs, não é algo físico, não é algo material. Uma casa bonita, um carro bonito, bens, possessões, não. Essa bênção refere-se ao próprio Deus triuno, sendo a nossa bênção. Na verdade, em Gênesis 12, versículo 3, a palavra bênção ali, o irmão Lee explicou na nota de rodapé que a bênção aqui consiste das bênçãos da criação de Deus e da redenção de Deus, incluindo tudo que Deus quer dar ao homem, o próprio Deus e tudo que ele tem nesta era e na era vindoura. Que bênção! Santos, eu sinto que eu sou abençoado. Todos nós somos tão abençoados. Estamos sob o Deus que abençoa, desfrutando essa bênção, que é o nosso próprio Deus, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tanto nesta era quanto na vindoura, nós podemos herdá-lo. A verdadeira bênção não são as coisas materiais. Todas as coisas materiais um dia desaparecerão. A bênção de Deus é eterna. O próprio Deus triuno. Nestes 6 dias que estamos reunidos aqui, entrando na palavra, estamos desfrutando o próprio Deus triuno, dispensando-se a nós, como todas as riquezas. Essa bênção, como Paulo nos diz, é o Espírito. E o Espírito torna todas as coisas de Deus reais a nós. O Espírito
é a própria consumação do Deus triuno, é a própria realidade do Deus triuno. Agora, como o Espírito, podemos desfrutá-lo. Ele, ao nos alcançar, está sendo aplicado a nós. Nosso Deus não é objetivo, é um Deus que foi processado e consumado para ser o Espírito agora. Como o Espírito, ele pode ser recebido, experimentado, desfrutado. Vocês desfrutam esse Espírito que dá vida? Vocês o invocam, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ele é o Espírito todo inclusivo que dá vida como a realidade daquela boa terra todo inclusiva. Tudo que precisamos está nessa boa terra. Tudo que precisamos está nesse Espírito que dá vida. Santos, hoje, na última mensagem, o irmão Ray compartilhou do nosso encargo esses dias. Como manter a pureza, a natureza da restauração do Senhor. Estamos preocupados, estamos temerosos que à medida em que o tempo passe, nós nos desviemos facilmente para alguma formalidade exterior, rotinas, formalidades. E até mesmo ao nos reunir como isto, é maravilhoso por um lado, por outro lado, se vocês simplesmente permanecerem na superficialidade, isso não vai significar muito. É o Espírito que dá vida. Eu aprecio todas as mensagens que o Senhor, que os irmãos têm liberado aqui até agora. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos vê-lo. O Espírito é o Espírito que dá vida. Inclusive, estas mensagens, se você tomá-las apenas na letra, não significa nada. Vocês têm de tocar o Espírito. O Espírito destas mensagens, destas palavras, precisamos que Cristo seja revelado em nós. Essa é a verdadeira bênção. Quando tocamos o Espírito, tudo é tão desfrutável. Tudo é uma bênção. É melhor prosseguir. Letra C agora. É o terceiro aspecto do descendente. Cristo como descendente de Davi refere-se ao Cristo ressurreto, que leva a cabo a economia neotestamentária de Deus para o dispensar do Deus triuno processado aos membros do seu corpo, a fim de que compartilhem a sua realeza em sua ressurreição no reino eterno. Cristo, como descendente de Davi, refere-se ao Cristo ressurreto. O descendente de Davi, tornando-se filho de Deus. Não o filho unigênito, mas o filho primogênito, que possui tanto a divindade quanto a humanidade. Para a reprodução de muitos filhos de Deus, que para serem os muitos membros do corpo de Cristo. Então, isso é para o dispensar do Deus triuno processado, como membros do corpo, para participarem da sua realeza em ressurreição. Esse descendente de Davi, estamos sendo reproduzidos como muitos membros de Cristo, como partes do reino de Deus hoje, para representar o governo e o reino de Deus. E, por fim, no final da era, os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse é o nosso destino. Haverá o reino, nós seremos reis, governando, reinando com Cristo. Essa é a semente tripla, o descendente triplo. Quero ler um parágrafo curto para vocês, escrito pelo irmão Lee. Ele disse: o estudo vida de conclusão da Bíblia é que o Deus triuno, o Deus completo e eterno, um dia tornou-se um descendente triplo na humanidade,
Primeiramente, para destruir o inimigo de Deus. Segundo, para fazer com que ele fosse consumado para a bênção do seu povo escolhido. E terceiro, para ser o descendente de Davi para introduzir o reino. Ele veio não apenas para ser uma bênção para o seu povo escolhido, mas para estabelecer o seu povo escolhido como um reino. Esse reino é o grande monte em Daniel 2, 34 e 35, que encherá toda a terra. A grande montanha é o descendente triplo coletivo na humanidade, que inclui todos os crentes em Cristo. Todos estamos incorporados naquela grande montanha, aquele grande monte. O descendente triplo na humanidade, para destruir todos os inimigos. Segundo, recebendo Deus 7 vezes intensificado. E terceiro, tornando o seu povo escolhido, o seu reino, que encherá não apenas a terra, mas também os céus, fazendo com que toda a terra se torne o seu grande reino. Os inimigos se foram, a bênção está aqui e estamos no reino. Essa é a revelação de toda a Bíblia. Que maravilhoso isso! Bem, isso cobre os próximos 2 pontos. A grande montanha, o reino de Deus que enche toda a terra em Daniel 2, é o descendente coletivo triplo na humanidade, que inclui todos os crentes em Cristo. Por meio de Cristo, como descendente triplo na humanidade, os inimigos desaparecem, a bênção está aqui e estamos no reino. Essa é a revelação de toda a Bíblia. Aleluia! Todos somos partes desse descendente triplo. E vamos nos tornar aquele grande monte, aquela grande montanha. O reino humano será esmagado, terminará, e aquela pedra se tornará uma grande montanha que encherá toda a terra. Que é Cristo como o descendente triplo, e essa descendência coletiva, Cristo e seus crentes, a igreja, o seu corpo com ele. Por causa do tempo, chegamos à última sessão agora. Gálatas revela a maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo que dá vida. A totalidade da bênção todo abrangente do Evangelho pleno de Deus. Há 10 subitens aqui, subpontos, que são as diversas maneiras, de acordo com Gálatas, para podermos de fato receber, experimentar e desfrutar esse Espírito todo inclusivo que dá vida, como a bênção. A bênção todo abrangente. Letra A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo que dá vida, é Deus revelar Cristo em nós. Nós vivemos a vida cristã segundo o Cristo que vimos. Bem, acho que esse item, o irmão Ray fez um bom trabalho enfatizando quão importante é que Cristo seja revelado em nós. A restauração do Senhor é uma restauração baseada em revelação. Não é um tipo de movimento cristão religioso. Nós somos o que somos. Estamos aqui com a restauração do Senhor, levando o testemunho de Deus, do Senhor, por causa da revelação que tivemos. Não estamos meramente seguindo um dogma, uma doutrina. O próprio Filho de Deus foi revelado em nós. Não apenas a nós. Isso tem de acontecer em nós. Eu concordo que, especialmente, temos encargo pela próxima geração. Vocês vêm para o treinamento, estão buscando o Senhor na vida da igreja, que é maravilhoso, mas enquanto vocês estão aí buscando, aprendendo diversas coisas, vocês devem ver o Senhor. Abram-se para o Senhor, para que o Senhor se revele em você. Isso faz uma grande diferença. Não é meramente uma questão de aprendizagem mental. Esse Cristo tem de ser revelado em nós.
Número 1 diz: nada é mais agradável a Deus que o desvendar a revelação da pessoa viva do Filho de Deus em nós. 2. Quanto mais revelação interior e subjetiva recebermos do Filho de Deus, mais Ele viverá em nós. Quanto mais Ele viver em nós, mais Ele se tornará para nós a realidade da terra todo inclusiva, como a bênção de Abraão, a bênção do Espírito todo inclusivo que dá a vida. Se nós, em nossa vida cristã, em nossa busca, se todas as verdades que estamos aprendendo na Bíblia, que estamos lendo, se isso tudo continuar apenas do lado de fora, ou algo na nossa mente, por fim, isso vai passar. Mas todas essas coisas precisam ser televisionadas em nós. Quanto mais revelação subjetiva e interior recebermos do Filho de Deus, mais Ele viverá em nós. Um mero conhecimento exterior não mudará, mas quando essas coisas forem internalizadas, televisionadas para você, você não será mais o mesmo. Você começa a viver de maneira diferente. 3 diz: se abandonarmos os nossos conceitos, voltarmos o nosso coração ao Senhor, dermos atenção ao Espírito e passarmos tempo na palavra, num espírito e atmosfera de oração, Cristo será revelado em nós, viverá em nós e será formado em nós. Algumas dessas coisas foram faladas por outros irmãos nas mensagens anteriores, mas o encargo ainda é o mesmo. Amados santos, vamos abandonar os nossos conceitos. Nossos conceitos vêm desde que nascemos, a maneira como nós fomos criados, as coisas que estudamos. O irmão Lee uma vez disse que nós nascemos em nossa vida natural, seja você chinês, coreano, americano, alemão, francês, a sua vida natural espontaneamente dá para você um certo conceito, um ponto de vista com relação às coisas. Você foi criado numa cultura, isso é outra camada de véu. E fomos ensinados na escola filosofias diferentes, isso é outra camada, outro véu. E também fomos salvos na religião, outra camada. Tudo isso torna-se os nossos conceitos, mesmo quando vamos ler a Bíblia, quando falamos das coisas espirituais, todos esses conceitos precisam ser descarregados de nós. Eu sei que o próprio irmão Lee testificou que levou décadas, 20, 30, 40 anos para que alguns conceitos finalmente fossem embora. Então precisamos ir ao Senhor, pobres em espírito, ser esvaziados de todos os conceitos e voltar o nosso coração, prestar atenção ao Espírito. Vamos prosseguir. Letra A minúscula. Devemos abandonar nossos conceitos. Todo conceito, seja espiritual ou carnal, é um véu. Essa revelação interior está no nosso espírito por meio da nossa mente iluminada. Devemos voltar o nosso coração ao Senhor. Quanto mais voltarmos o nosso coração ao Senhor, menos terreno Deus desta era terá em nossa vida e em nosso ser, e estaremos sob o resplandecer da luz celestial para receber a revelação interior dessa pessoa viva. Queremos ver a sua face, nós buscamos a sua face. Não queremos ter nenhum véu para nos cegar, para nos encobrir, nos impedir de vê-lo. Devemos nos importar com o nosso espírito e dar atenção a ele. É no nosso espírito que o Espírito resplandece, revelando Cristo em nós e falando a nós acerca de Cristo. Tudo em nossa vida cristã é tudo uma questão do Espírito no nosso espírito, certo? Aqueles 9 pontos do Espírito, vocês vão ser testados nisso, não se esqueçam. Tudo em nossa vida espiritual depende
do Espírito, que está no nosso espírito, para ser um só Espírito conosco. E letra D, devemos ler, orar a palavra. Ler, orar a palavra. Não meramente ler a palavra, mas ler a palavra com oração. Ler e orar, orar e ler. 4. Precisamos estar cheios da revelação do Filho de Deus e desse modo tornar-nos uma nova criação, com Cristo vivendo em nós, sendo formado em nós e sendo desfrutado por nós continuamente como o Espírito todo inclusivo. Isso é ter Cristo revelado em nós. Letra B. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é receber Cristo pelo ouvir de fé. Paulo disse em Gálatas 3:2, quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé? Fé aqui não é tanto a fé subjetiva, mas a fé objetiva. Essas coisas nas quais cremos. Ao ouvir essa fé, essas são as coisas referentes à pessoa de Cristo, à obra de Cristo. Ao ouvir essas coisas, nós recebemos o ouvir de fé para ser transmitido a nós e se tornar a nossa fé subjetiva. Número 1, a fé dos crentes é Cristo, Cristo entrando neles para ser a sua fé, tornando o seu espírito um espírito de fé. Essa fé, na verdade, é o próprio Cristo, certo? Todas as verdades maravilhosas que temos ouvido nos últimos 4 dias é o próprio Cristo, como a realidade, o conteúdo da fé, sendo transfundido a vocês e fazendo com que a fé surja em você para que o seu espírito torne-se um espírito de fé. A fé vem de ouvir a palavra. A fé não vem de qualquer lugar. Você precisa da palavra, você precisa ouvir a palavra. Louvado seja o Senhor pelas 7 festas na restauração. Não sei onde estaríamos se não houvessem essas 7 festas nos últimos 27 anos. Cada vez, quer você esteja empolgado ou não, algo é infundido em você. A palavra transmite fé para você. Fé é crer que Deus é e nós não somos. Fé sempre nos anula e revela Cristo a nós. Todo aquele que vai a Deus deve crer que Ele é. Toda vez que algo de Deus é transfundido a nós, deve haver uma reação produzida em nós como uma resposta, uma reação. Isso é a nossa fé. E quando reagimos, temos uma sensação. Nós não somos. Essa fé é tudo. Deus é. Nós não somos. Não pense que uma pessoa forte na fé é alguém afirmativo, que tem muita certeza do que está fazendo. Na verdade, aquele que é cheio de fé simplesmente confia em Deus para tudo. Não temos confiança alguma em nós mesmos. Aquele que vive pela fé confia no Senhor. Ele é, nós não somos. 4. Os crentes são os membros da família, a casa da fé. Essa casa da fé é uma casa que crê em Deus por meio da sua palavra. Amém? Somos a casa da fé. Nossa família, o nosso nome familiar é fé. Somos da mesma família da fé. C. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é nascer segundo o Espírito e receber o Espírito do Filho de Deus no nosso coração. Temos o Espírito do Filho de Deus posto no nosso coração, pelo qual podemos clamar, Abba, Pai. O Espírito do Filho está em nós e Ele nos capacita a invocar, Abba, Pai. D.
A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo que dá vida, é nos revestir de Cristo por meio do batismo que nos põe em Cristo. Todos fomos batizados em Cristo. Quando cremos, fomos postos em Cristo. Aquilo não foi uma mera formalidade. Nós fomos postos no Deus triuno, em Cristo, na morte de Cristo, no corpo de Cristo. Nos revestimos de Cristo. Devemos ter essa compreensão. Cristo é a minha cobertura. Cristo é a nossa roupa. Ele é a nossa verdadeira cobertura. Letra E. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é ser identificados com Ele em sua morte, para que não sejamos mais nós quem vive, mas Ele vive em nós, e a vida que agora vivemos na carne, vivemos na fé de Cristo. Identificação é crucial. Não é porque você realizou algo, você fez alguma coisa. Nós fomos crucificados com Cristo. Tudo pelo que Cristo passou, nós passamos. Estamos nele. Somos um com Ele, estamos identificados com Ele. Tudo que Ele é, tudo pelo que Ele passou, é nosso. Diariamente, nos posicionamos nessa posição, sendo identificados com Cristo. Não tente ser alguma coisa, realizar algo por si mesmo. Ele já fez tudo para nós. Toda manhã, quando vou contatar o Senhor e desfrutá-lo, como todas essas ofertas, oferta pelo pecado, oferta pelas transgressões, eu aprecio tanto que tudo que eu preciso está aqui com esse Cristo, que é a minha oferta de holocausto, a minha oferta pelo pecado. Eu não tenho que melhorar, eu não preciso trabalhar, produzir algo, eu apenas imponho minhas mãos sobre Ele. Todos os defeitos que eu tenho, eu transfiro para Ele. Ele levou embora e todas as suas virtudes, os seus atributos são transferidos para mim. Somos um com Ele por meio dessa identificação. Número 1, ser identificado com Cristo significa ser um só espírito com Ele e até mesmo ser uma só entidade com Ele. 2, somos identificados com Cristo em sua morte para que não sejamos mais nós quem vive, mas Cristo vive em nós. 3, nós vivemos essa vida em Cristo como nossa fé. Fé genuína é o próprio Cristo infundido em nós para tornar-se a nossa apreciação dele como nossa reação à sua atração. Em letra F, a maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é viver e andar pelo Espírito. Como eu disse, no capítulo 3 até o capítulo 6 de Gálatas, Paulo repetidamente enfatiza a questão do Espírito. Precisamos viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Santos, é isso que precisamos. O que precisamos é o Espírito. Em nossa vida cristã diária, em nossa vida da igreja, precisamos do Espírito. G. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é ter Cristo formado em nós por meio de sofrimentos. Isso foi falado na última reunião. H. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é semear para o Espírito, tendo em vista o desejo e a meta do Espírito para cumprir o que o Espírito deseja. Diariamente, cada parte da nossa vida diária é uma espécie de semear. O que falamos, como nos vestimos, nossas atitudes, tudo que fazemos é um semear. O que significa o quê? Que algo crescerá daquilo que você falou, daquilo que você fez. Então, antes de fazer alguma coisa, até quando falamos de pentear o cabelo,
uma pequena coisa, uma coisa insignificante como essa. Precisamos semear para o Espírito. Não penteie o seu cabelo simplesmente segundo a maneira que eu gosto, mas quando você penteia o seu cabelo, você invoca, ó Senhor Jesus. Você semeia para o Espírito. Como o Espírito quer, desta maneira, daquela maneira, deste jeito, daquele. Você está semeando para o Espírito. Então Paulo diz, não se engane. De Deus, tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Aquele que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ponto I. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é nos gloriar na cruz de Cristo e viver uma nova criação. Santos, não estamos aqui praticando um tipo de religião, uma espécie de... como uma tradição. Nós somos uma nova criação. Fomos regenerados e o Espírito da vida está operando em nós, renovando-nos, transformando-nos e até mesmo nos conformando. Diariamente queremos permanecer à sombra da cruz. A cruz e o Espírito caminham juntos. Você não pode ter o Espírito sem a cruz. E você não consegue tomar a cruz sem o Espírito. Se você quiser ter mais Espírito, para ser enriquecido com o Espírito, precisamos ter muita experiência da cruz. Nos gloriamos na cruz e vivemos uma nova criação. E último item, J, a maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo que dá vida é pela graça do Senhor Jesus Cristo com o nosso Espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. É o Espírito. Não pense que é muito complicado tentar aplicar todos esses pontos. É o Espírito. Tudo é o Espírito. O Espírito vai guiar você. O ouvir da fé, como se revestir de Cristo, como ser crucificado, como andar, como viver, como reagir, como semear. Viva pelo Espírito, ande segundo o Espírito. Esse Espírito, não se esqueça, é a própria bênção de Abraão. O próprio Espírito todo inclusivo que dá vida é a realidade da boa terra, a boa terra todo inclusiva para herdarmos e ser a nossa bênção. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amém. Eu paro por aqui, ore com quem está ao seu lado por meio minuto e o irmão nos dirá o que fazer.